Defesa francesa, variante do avanço. E4, E6, defesa francesa, D4, D5, E5, chegamos na variante do avanço. C5, C3. A estratégia é relativamente fácil de entender. As brancas querem manter os peões D4 e E5 bloqueando a posição das negras E6, D5, fazendo que com a falta de espaço elas venham a sofrer. O lance agora é cavalo C6. Vamos ver uma miniatura rapidinho aqui do análise do Greco de 1620. C toma D4, C toma D4, bispo B4, cheque, cavalo C3. É horrível o bispo toma C3, B toma C3, porque liga a cadeia de peões. Cavalo C6, bispo D3. E muitas linhas modernas, inclusive, as negras têm muitos problemas com essa diagonal. Inclusive com sacrifícios presente grego, bispo toma H7, cheque, seguido de cavalo G5. Aqui as negras jogam muito mal depois de cavalo G7, F4, cavalo F5, cavalo F3. Roque G4. A ruptura das brancas é em F5. E depois de cavalo H4, roque, cavalo toma F3. Foi horrível essa manobra de cavalo. O cavalo andou e liberou a dama em um lance. Dama toma F3, bispo D7, dama H3, ameaça H7, G6, F5, E toma F5, G toma F5, G toma F5, torre toma F5, sacrificando a qualidade, porque depois de bispo toma F5, bispo toma F5, está ameaçando mate em H7. Essa é uma análise do Greco, muito interessante, em 1620, mostrando o perigo dessa diagonal. Cavalo F3, mantendo a estratégia de bloquear o centro. Dama B6. As negras fazem pressão no peão D4 e pretendem usar a coluna C como forma de contra-ataque. Se elas ficam passivas, as brancas vão amassando pouco a pouco. A linha antiga era bispo E3, que hoje em dia é jogada com cavalo H6. Antigamente jogava cavalo de G7. Porque bispo toma H6, G toma H6, que era considerado ruim, não tomar em B2, porque depois de dama D2, dama 1, roque, a dama fica presa em A1, muito perigoso. Aí depois de G toma H6, dama D2, bispo G7, cavalo A3, C toma D4, C toma D4, roque, roque, a posição debilitada do roque das negras não é aproveitável. E depois de F6, abre a coluna F, G para atacar. Já está provado que dá bom jogo para as negras. E ainda há manobra para ativar o bispo de casas brancas com o bispo D7, bispo E8, passando ele para uma casa melhor na ala do rei. B3 também já não é considerado um lance muito bom hoje em dia. Depois de C toma D4, C toma D4, bispo B4, cheque, não pode cobrir, o rei tem que ir para F1. Tem partidas do princípio do século XX mostrando que isso é muito ruim. É princípio do século XX mesmo, 1910, 1920. O lance moderno mais jogado é A3. E depois de cavalo H6 segue B4. Bispo toma H6 vai seguir o mesmo tipo de linha. Só que agora podendo tomar em B2. Não tem perigo que a dama não fica presa. Bispo C1, dama toma, dama C2, bispo D7. Não é tão fácil nessa linha segurar a dama embaixo. Acaba as brancas ficando sem qualidade. A B4 é a linha principal. C toma D4. Ainda é ruim tomar em H6, por exemplo, bispo toma H6, G toma H6, C toma D4, bispo G7, cavalo C3, roque, bispo B5, A5, aqueles mesmos planos de F6, atacava a coluna, Rosenthalsberg, Estocolmo 2006, e depois de C toma D4, cavalo F5, as negras pressionam D4, não dando liberdade para as brancas e pretendem usar a coluna C. Bispo E3 é uma opção. Ou tem que defender o peão com bispo B2 ou bispo E3. Depois de bispo E3, bispo D7, bispo D3, cavalo toma E3, F toma E3, torre C8, roque, bispo E7, cavalo de BD2, cavalo D8, dama E2, torre C3, mais uma vez o contrajogo das negras pela coluna C, empatou em Baclan e Moskalenko, 1998. Depois de bispo B2, também segurando os peões centrais, bispo E7, prepara roque e para depois de G4 jogar cavalo H4, que troca um dos defensores de D4. Bispo D3, A5, foi a opção do Moskalenko aqui,
buscando um contra-jogo direto. Também pode se jogar bispo D7, com desenvolvimento mais lento um pouco, é bom também. Depois de A5, bispo toma F5, toma F5, é outra estrutura que eles pensavam que era muito ruim para as negras, mas não é bem assim. Depois de cavalo C3, bispo E6, o bispo fica no papel de bloqueador, mas pode se libertar mais tarde. B5, A4, se tomar o cavalo cai o bispo de B2. Dama D3, já foi jogado roque nessa posição também. E aqui o Moskalenko, que estava comentando essa partida, falou que teve medo de jogar cavalo A5 contra um adversário tão conhecido, um grande mestre tão conhecido. Sacrificando o peão, depois de cavalo A4, dama A7, seria uma excelente opção. As brancas têm muita pressão, as negras têm muita pressão na ala da dama. Jogou cavalo B8 humildemente, respeitando o mestre. Bispo C1, H6 cercando o bispo, cavalo G1, cavalo D7, cavalo de G2, manobrou procurando uma posição melhor. Dama C7, bispo D2, cavalo B6, talvez aqui o melhor seja roque, mas repare como as negras usam a coluna C. Torre C1, dama D7, cavalo A2, roque, bispo B4. As brancas conseguiram trocar esse bispo ruim, que é o travado pela cadeia central de peões, mas vão permitir a entrada do cavalo em C4, depois de torre de FC8. Lembrando mais uma vez, aí vai o jogo das negras. Torre toma C8, torre toma C8, roque, bispo G5, foi proposital para jogar F4, que agora o cavalo fica sem a casa F4, que poderia ser perigoso no futuro. Bispo E7, bispo toma E7, dama toma E7, cavalo B4, dama D7, e agora o Sveshnikov errou com a torre C1, porque depois de torre toma torre, cavalo toma torre, cavalo C4, perdeu um peão e a partida. Por exemplo, cavalo E2, dama toma B5 e o Moskalenko venceu. Cavalo G3, G6, rei F2, dama B6, cavalo F1 ainda está com alguma chance de resistência, mas o material a mais vai fazer valer. Mas agora levou um truque, cavalo toma 3, fantástico, um tema tático muito comum na francesa. As negras sacrificam o material geralmente direto no centro. Dama toma 3, dama toma D4, para quebrar o centro e ganhando vários peões em troca. Por exemplo, rei E1, dama E4 cheque, rei D1, dama F4, dizimando os peões das brancas, né? Cavalo D2, dama toma H2, dama A4, dama toma G2. Normalmente nesse sacrifício que eu falei, acabam os peões centrais do adversário e os peões negros ficam móveis no centro, que é perigosíssimo. Dama A8, rei G7, aqui é muito peão pela peça, né? Depois de dama B7, dama G1 cheque, rei E2, F4, cavalo C6, dama E3 cheque, rei D1, bispo G4 cheque, rei G2, bispo F5, rei D1, F3, dama B5, bispo D3. O fim ficou próximo. Dama toma D5, F2, e as negras ganharam facilmente. Além de recuperar o material agora, tem vantagem material e o problema do rei aqui, levando mate em várias linhas.